Muito boa tarde a todos. Desde já quero começar por agradecer ao Dr. João Albuquerque por estar aqui connosco, não só em nome próprio, mas também em nome da JS Águeda. O Dr. João Albuquerque é atualmente eurodeputado ao Parlamento Europeu pelo Partido Socialista, é vice-chair na delegação para as relações com a República Federativa do Brasil, é membro nas comissões de pescas, do emprego e dos assuntos sociais e na delegação à Comissão de Cooperação Parlamentar da União Europeia com a Rússia. Ao longo do seu percurso foi assessor do Ministro do Interior, assessor político do Grupo dos Socialistas e Democratas Europeus, o SD, e presidente da Juventude Socialista Europeia, a AES. Portanto, ao longo do seu percurso teve imensas coisas. Agora, enquanto eurodeputado, e também começando pelo fim, que balanço é que poderia fazer do mandato e que medida é que conseguiria destacar que acha que impactou mais Portugal? Bem, antes de mais, obrigado à JS Águeda e a ti, João, por este convite. É um enorme prazer estar aqui e poder partilhar um pouco deste percurso que fui tendo nos últimos meses. E o enorme prazer e privilégio que tive por poder estar aqui no Parlamento Europeu em representação do Partido Socialista e poder realizar um trabalho que tivesse um impacto sobretudo para os mais jovens. Acho que foi esse o principal propósito deste último ano de mandato. Eu acho que houve muita coisa que tive a oportunidade de fazer ao longo destes meses e ao longo deste último ano e alguns pauzinhos. Eu diria que há muitas coisas que tiveram um impacto muito significativo das diferentes áreas onde fui trabalhando, nomeadamente no setor das pescas. Há algumas propostas que foram com um impacto significativo para Portugal, sobretudo naquilo que é o contexto do pós-Brexit e a forma como todo o setor das pescas terá que se reorganizar após este período transitório, e, portanto, isso tem, obviamente, um impacto muito significativo para Portugal. Mas eu destacaria, talvez, duas. Uma que estará praticamente concluída, outra que eu gostaria de ter visto concluída e que, infelizmente, não aconteceu, mas pela qual continuaremos a lutar. Aquela que está praticamente concluída foi o Cartão Europeu das Pessoas com Deficiência. Foi uma proposta muito importante, não tem um impacto só em Portugal, mas terá um impacto também em Portugal. As estimativas na Europa são de 100 milhões de pessoas com uma deficiência e que, portanto, poderão beneficiar deste novo cartão e, obviamente, em Portugal haverá muita gente que, estando em mobilidade, que poderá beneficiar destas novas valências. E, portanto, acima de tudo, é uma medida inclusiva, é uma medida que reconhece direitos às pessoas que lhes são inalienáveis e, portanto, é uma medida de inteira justiça para todas as pessoas com deficiência. Aquela que, infelizmente, nós lutámos muito e ainda não foi possível ver a luz do dia e concluir é os estágios não remunerados. É uma luta que eu tenho há muitos anos, já tinha enquanto Presidente dos Jovens Socialistas Europeus, tinha anteriormente na JS. Felizmente, Portugal, neste particular, está até um pouco mais avançado, porque o Governo conseguiu introduzir já várias medidas para acabar com a precariedade dos jovens e também de combater os estágios não remunerados, mas isto era fundamental que fosse aprovado ao nível europeu. Claro que sim. Infelizmente, o quadro político não permitiu que isto acontecesse, mas é uma medida pela qual nós continuaremos a lutar no Parlamento e fora dele. Tocando agora nos estágios não remunerados, e lá está, uma vez que tocou no ponto fulcral, que de facto Portugal já está um passo à frente face àquilo que são alguns Estados-membros na União Europeia, e visto que tem uma percepção melhor do que eu daquilo que é o funcionamento da União Europeia, o que é que acha que está a faltar para de facto isto ser uma realidade nos Estados-membros? E o que é que está a impedir que isto seja realmente uma realidade e porque é que Portugal já está mais avançado e outros Estados-membros não conseguem avançar ao mesmo nível? Bom, eu acho que nós estamos num contexto político que é autoexplicativo, não é? Nós olhamos para aquilo que é a realidade da emergência das forças de extrema-direita e de um certo conservadorismo social e de um implementar do neoliberalismo económico que é dominante em toda a União, na própria construção do euro, mas que também tem uma grande prevalência em vários Estados. E nós percebemos que, ao contrário daquilo que é a retórica destes partidos de extrema-direita, sobretudo populistas, que se dizem ao lado das pessoas, que se mostram defensores dos direitos dos mais desfavorecidos, na verdade, depois votam contra estas propostas. Ainda hoje, num dia em que estamos a gravar, na Comissão de Emprego, eu fiquei absolutamente chocado porque nós estávamos a votar
uma proposta para, pela primeira vez, introduzir a dimensão do assédio no local de trabalho, com a dimensão de género em particular, e os estudos mostram que, para além do contexto de família, o contexto de trabalho é o mais propício a haver situações de assédio, e, portanto, as mulheres, quando são assediadas, são muitas vezes assediadas no seu local de trabalho, ou por um colega ou por um superior hierárquico, e, portanto, esta dimensão é fundamental. Claro que sim. E, mais uma vez, houve uma proposta de um partido de extrema-direita, do grupo de extrema-direita, do qual, inclusivamente, até o nosso partido de extrema-direita faz parte, que quis rejeitar esta proposta. Portanto, esta lógica de que estamos do lado dos mais vulneráveis e dos mais desfavorecidos, depois choca com a realidade e na forma como votam. É um populismo. É o populismo a funcionar, exatamente, e, portanto, muitas palavras ditas e depois pouca ação. E a verdade é que, em relação aos estágios não remunerados, aconteceu exatamente a mesma coisa. São, mais uma vez, dos principais opositores à adoção de medidas para proibir, contra o assédio, mas para proibir também os estágios não remunerados. E, portanto, nós estamos neste momento neste contexto político em que estamos próximos das eleições europeias. O comissário que era responsável por esta pasta, o Nicolas Schmit, é o nosso candidato comum às eleições europeias, será o candidato dos socialistas à Comissão Europeia e, portanto, eu estou absolutamente convencido que dar-lhe esta vitória, dar-lhe esta possibilidade de ele apresentar uma proposta neste momento seria mau para a direita, porque demonstraria o trabalho que os socialistas têm feito e têm estado na vanguarda para defender o fim dos estágios não remunerados e, portanto, houve aqui um bloqueio da parte da direita europeia para permitir a apresentação desta proposta por parte da Comissão Europeia. Era fundamental que ela tivesse acontecido. Claro que nós percebemos que a proposta que iria ser apresentada um pouco por bloqueio dos serviços da Comissão era insuficiente para responder às nossas exigências e, portanto, nós teremos que continuar a trabalhar e eu tenho a certeza absoluta que esta será uma das medidas que estará como prioritária no nosso programa para 2024, para as eleições europeias, e que nós exigiremos que faça parte do programa da Comissão Europeia para o próximo mandato. Esperemos que sim, e fará certamente, com o vosso trabalho. Portanto, agora falando dos jovens, estamos a falar dos estágios não remunerados. Enquanto Presidente da IES, sabe bem quais foram as nossas lutas, e acho que posso dizer ainda as nossas lutas, porque ainda posso incluí-lo na nossa geração. O que é que acha, quais é que acha que são os desafios ainda na nossa geração a que a UE tem e deve responder? Olha, ao contrário daquilo que muitas vezes se tem dito, há claramente um problema que diz respeito à emancipação dos jovens. E a emancipação dos jovens, a sua autonomização, a sua capacidade de terem uma vida digna e autónoma, choca com muitos obstáculos e com muitos problemas. Nós vemos hoje em dia que a habitação é o principal, é aquele que surge como logo à cabeça como um dos principais problemas. Que está mais em cima da mesa. E que está mais em cima da mesa e que mais dificulta a emancipação dos jovens e que, ao contrário daquilo que é dito muitas vezes, não é de todo um problema exclusivamente português. Isto vê-se em Bruxelas, vê-se em Bruxelas, claramente. Nas ruas, a quantidade de pessoas em situação de sem-abrigo e a dificuldade que é para arranjar a casa também, a dificuldade, e os preços. Exatamente, e Bruxelas era uma cidade tradicionalmente mais acessível desse ponto de vista e tem vindo a sofrer nos últimos anos com o aumento das dificuldades no acesso ao arrendamento e na compra de casa. Vemos isso em Estrasburgo, quando vamos todos os meses para Estrasburgo, vê-se a olho nu como a situação de sem-abrigo tem aumentado e como ela tem vindo a crescer nos tempos mais recentes e os dados estatísticos demonstram-no claramente. Portanto, não há aqui como escamotear o problema, é um problema de dimensão europeia. E tal como no passado nós dizíamos que não havia possibilidade de ter uma dimensão de saúde europeia e depois com a pandemia se verificou que afinal era possível, nós temos que perceber que também nesta situação em concreto, havendo um problema de dimensão europeia, temos que ter uma resposta à escala europeia. Portanto, a habitação é claramente um primeiro ponto. Isto passa muito por aquilo que tem sido a nossa exigência enquanto socialistas, que é acabar com o aumento das taxas de juros que o Banco Central Europeu teve como resposta à crise inflacionária. Nós achámos que era uma resposta errada, porque a crise da inflação não era provocada por um comportamento típico da economia, era provocada pela questão da invasão da Rússia e pelo aumento dos custos de energia, que depois teve uma situação de arrasto para toda a economia. E, portanto, achámos sempre que não era a solução ideal. Isso teve consequências diretas nas famílias, no crédito, no acesso ao crédito à habitação, mas também no pagamento das prestações mensais. E, portanto,
essa é uma primeira medida que nós há muito tempo que reivindicamos e esperamos que agora possa finalmente haver uma tendência de descida dessas taxas de juros, mas depois medidas que em Portugal já vinham sendo implementadas e que têm que ter continuidade também a nível europeu, que é haver um ajuste dos salários ao custo de vida nos diferentes países. Foi fundamental o trabalho que nós fizemos de aprovar a diretiva do salário mínimo europeu, de forma a garantir que o salário mínimo é ajustado ao custo de vida em cada um dos países e, portanto, ao salário médio de cada um dos países. Isso é determinante. E depois, obviamente, continuar a trabalhar em medidas que permitam um aumento progressivo dos rendimentos dos mais jovens, que lhes garanta uma vida decente. Uma subida do salário médio, por exemplo? Uma subida do salário médio que em Portugal, por exemplo, resultou, e que agora foi interrompido com estas eleições antecipadas, mas que em Portugal tinha sido feito através de um acordo coletivo com os sindicatos e com entidades patronais do setor privado e público para garantir que havia um aumento sustentável dos salários ao longo de 4 anos. Ok, excelentes desafios, efetivamente, e eu acho que temos mesmo de responder a esses, principalmente esses dois, acho que seria uma grande resposta e um grande avanço para todos os portugueses e para todos os Estados-membros. De facto, falou de um assunto que era o salário mínimo europeu, portanto, não sei se conseguia falar um bocadinho mais disso, ou o que é que está a impedir o salário mínimo europeu, e se defendia um salário mínimo europeu ajustado à realidade de cada país, ou um salário mínimo europeu que era estabelecido para todos os Estados-membros. Não, neste momento a diretiva do salário mínimo já foi aprovada e, portanto, teve esse avanço muito positivo nesta legislatura. Nós estamos a tentar complementar a diretiva do salário mínimo com a proposta do rendimento mínimo, que em Portugal é o RSI, o Rendimento Social de Inserção, e a lógica seria mais ou menos a mesma, ou seja, não há a diretiva do salário mínimo não estabelece um salário mínimo igual para todos os países, porque nós sabemos que as disparidades neste momento são muito significativas entre os países com rendimentos mais baixos, nomeadamente a Bulgária, que tem um rendimento mais baixo, e o Luxemburgo, que tem um rendimento mínimo, o salário mínimo mais elevado. Portanto, aquilo que a proposta determina é não um salário mínimo igual para toda a União Europeia, mas que todos os países tenham salário mínimo. Primeiro, que todos os países tenham salário mínimo. Há exceções para os países nórdicos. Os países nórdicos não têm o salário mínimo instituído, portanto, têm acordos coletivos de trabalho e, portanto, também se garante que nos países em que a força sindical permite garantir acordos coletivos de trabalho que reforçam até os rendimentos dos trabalhadores, não haja uma deterioração desses acordos que já estão estabelecidos, porque ninguém quer, obviamente, alcançar a igualdade através da diminuição dos padrões. Queremos é aumentar aqueles que estão mais abaixo. Este tem que ser sempre o objetivo. Mas aquilo que diz a diretiva é que o salário mínimo é ajustado ao custo de vida nos países e ao salário médio que é praticado nos diferentes países. E, portanto, isso é uma medida muito importante porque vai, obviamente, garantir que a população mais vulnerável tenha um salário que se ajuste não só ao custo de vida, fazer face, mas que se aproxime daquilo que é o salário médio. Ok, muito obrigado pela explicação. E agora, falando de todos estes desafios que nós falámos, eu perguntava-lhe uma última pergunta. Como é que vê e qual é o seu desejo para o futuro da União Europeia e para o projeto europeu? Bom, essa é uma pergunta difícil e nem sempre é fácil conseguir, neste contexto, ter uma visão que seja totalmente esperançosa, mas eu vou tentar fazê-lo. Nós temos muitos desafios pela frente. 2024 traz-nos duas eleições determinantes. As eleições no Parlamento Europeu, obviamente, que depois vão determinar também a composição da próxima Comissão Europeia, mas também temos eleições nos Estados Unidos no final deste ano. E essas eleições podem mudar aquilo que é o atual panorama político norte-americano e isso tem impactos na própria União, mas em todo o equilíbrio geopolítico mundial. E, portanto, eu olho com bastante preocupação para estas eleições e para aquilo que elas podem trazer nos equilíbrios com a China, na própria capacidade de defesa da União, naquilo que pode ser a questão de Taiwan e a forma como os Estados Unidos responderão a qualquer tipo de ameaça que se verifique sobre Taiwan. Portanto, neste contexto não é sempre fácil vislumbrar um lado positivo. Mas eu acho que nós devemos tentar puxar por essa parte e por aquilo que a Europa tem sido sempre capaz de fazer, que é, perante as crises, perante os momentos mais difíceis, encontrar as soluções mais adequadas. Conseguimos-lo fazer na pandemia e conseguimos-lo fazer face à invasão da Rússia à Ucrânia e, portanto, acho que a Europa mostrou, de certa maneira, estar à altura e eu espero que continue a fazê-lo. Portanto, o que é que eu diria que são os principais desafios que nós temos pela frente e aquilo que eu espero que a União Europeia seja capaz de fazer?
aprofundar e continuar o seu trabalho de combate às alterações climáticas. O Pacto Ecológico Europeu é fundamental e é fundamental que nós consigamos avançar nos objetivos e na concretização dos objetivos que estabelecemos, porque não há outro planeta, não há mesmo planeta B, não é só um chavão. É uma realidade. É uma realidade, é aquilo que nós temos e, portanto, nós temos que fazer face aos desafios que temos nesta dimensão, porque ela está na base de tudo, está na base da nossa sobrevivência e da nossa vida coletiva, mas depois aprofundar a nossa autonomia estratégica. E aprofundar a nossa autonomia estratégica não no ponto de vista isolacionista, protecionista, não no sentido de nos isolarmos do resto do mundo, mas de mostrarmos a capacidade que a Europa tem de melhorar a sua produção industrial de uma forma sustentável, voltar a criar empregos na União Europeia que permitam uma melhoria da qualidade de vida dos cidadãos europeus, ao mesmo tempo que aprofundamos a dimensão multilateral. E eu acho que nesse aspecto António Guterres tem sido de certa maneira uma ilha de salvação e de esperança nesta dimensão multilateral, em todos os conflitos que têm surgido, e têm sido muitos. Ele tem demonstrado um grande compromisso com o multilateralismo e a União Europeia tem que ser capaz de aprofundar as suas relações para além daquilo que é o mundo bipolar que nós estamos hoje em dia a viver, com os Estados Unidos e com a China. Devemos reforçar as nossas relações com a América do Sul. O Brasil, em particular, é um parceiro estratégico para a União Europeia e, portanto, era fundamental que pudéssemos concretizar o acordo do Mercosul. Temos que voltar a ter um papel ativo em África e no continente africano com os diferentes países e reforçar a nossa dimensão bilateral, multilateral entre a União Europeia e o continente africano e, obviamente, procurar também sinergias com os grandes países da Ásia, em particular com a Índia, reforçando a dimensão da cooperação democrática, do Estado de Direito e esta dimensão de troca comercial que é fundamental para que nós possamos ter relações entre os Estados e entre blocos de grande dimensão que sejam assentes em princípios democráticos, em princípios de Estado de Direito e que aprofundem as relações comerciais, sempre com vista à melhoria da condição de vida das pessoas. No Cartão Europeu de Deficiência houve uma medida que penso que está agora em debate de alargar o cartão de deficiência e o cartão de estacionamento para além dos países Estados-membros da União Europeia. Exatamente. Como é que está esse processo? O processo está agora a ser iniciado? Sim, exatamente. Portanto, para além da diretiva que estabelece este cartão europeu das pessoas com deficiência para a União Europeia e o cartão de estacionamento dentro da União Europeia, está a ser trabalhada também uma segunda diretiva que alarga estes direitos para os cidadãos de países terceiros, portanto, fora da União Europeia. Portanto, nós estamos a trabalhar precisamente neste momento nesta diretiva para garantir que os cidadãos, ou enfim, requerentes de asilo, pessoas que já têm estatuto de refugiado, até pessoas apátridas que venham para a União Europeia, possam ver garantidas esses direitos. Mas sempre dentro da União Europeia, ou seja, sempre da União Pessoas Europeia. de outras nacionalidades, Exatamente, mas dentro que venham para a União Europeia. Portanto, é alargar estes direitos a pessoas que não são nacionais ou residentes do Estado-membro, mas que aqui estejam. Isto porque nós sabemos que, infelizmente, estas pessoas muitas vezes já vêm em situação de vulnerabilidade e, portanto, a existência de uma deficiência agrava esta vulnerabilidade, é uma vulnerabilidade acrescida e, portanto, nós queremos aprofundar esta dimensão. Faz todo sentido, claramente, sobretudo num tempo como estamos a viver agora, de que estamos a receber tantas pessoas de outros Estados-membros. Olha, muito obrigado por esta conversa e pela sua disponibilidade. Agradecer-lhe mais uma vez, não só em nome próprio, mas em nome da JS Tagda. Foi um prazer e muito obrigado e boa sorte e bom trabalho à JS Tagda. Obrigado.